Como é que é? Como é que é? Episódio 10. Uma dezena de episódios. Parabéns aos envolvidos. Então, como é que estão? Aqui com o final de campeonato. Já cheirinho europeu. Tivemos ontem a convocatória. Como é que vocês estão? Contentes com a convocatória? Contentes com o final dos campeonatos? Ben, teu Portinho ficou em terceiro, não? Nem sabes como. Pois, já pensavam que íamos ficar em quarto, mas epá, conseguimos ficar em terceiro, mas também ainda tínhamos a oportunidade com a final da final da Taça de Portugal, mas lá conseguimos ganhar ao Braga com alguma ajuda, mas Não, Portinho sou humilde. temos que ser humilde, é isso, temos que ser humilde. Eu Almeirinhos. posso dizer que a expulsão ajudou um bocadinho. Almeirinhos. Ajuda. Animação na Bundesliga e no final da Liga Francesa. E mesmo na Premier. Tiveste alguma animação? Viste alguma coisa assim muito de relance? O que é que gostaste mais? Assim Epá, deste... vi muito por cima. Assim, do que chama mais atenção foi o Bayern ter perdido ali o segundo lugar. Acho que foi a cena que me chamou muito mais a atenção ali na Bundesliga. E depois a questão toda ali no final. Depois também em França, a questão do Lorient e do Metz também foi uma situação engraçada. Acho que foi por golos que foi decidido Sim, acho que aquilo. foi um gol. Já não me lembro qual é que foi das equipas, mas um delas ganhou 5-0 e a outra depois empatou no último minuto e depois acabou por ser a diferença de golos que salvou a equipa que empatou. Acho que foi uma cena assim qualquer. Não tenho a certeza Acho que sim. absoluta, Acho mas acho que que foi assim foi algo do género. Portanto, E diz. depois houve com um benfiquista, felizmente o campeonato já acabou, né? Porque isso foi uma desgraça este ano. E agora é esperar para ver a final da Taça de Portugal, que como um adepto neutro, digamos assim, espero que seja uma boa final. Sim, acredito que seja um grande jogo. Normalmente as finais de Sporting Porto são sempre muito animadas. A última foi 2-2, 1-1 no final dos 90. Depois ambas marcaram no prolongamento, acho eu. Depois o Sporting ganha nos penaltis, acho eu. Ben, corrige-me. Sim. Mas eu não me lembro. Eu acho que o Porto já não ganha o Sporting em finais há muito tempo. Que eu me lembro. Também não Que sei. eu, me- Eu que eu acho me que lembro. As a finais que nós última temos deve ser com jogado com o certeza há mais de Sporting. 10 anos. As finais que nós temos jogado com o Sporting para as competições, temos perdido sempre. Não me lembro da última vez que o Porto ganhou o Sporting numa final. Posso ver Epá, isso. Já agora. eu acho que não me lembro de nenhuma até. Eu Portanto, também finais. por isso mesmo. Finais temos Eu lembro, 4 eu da lembro Supertaça. Ganhou 2015. ganhou todas o Sporting. 4. 94, 95, 99, 2000, 2006, 2007 e 2007, 2008 ganhou todas o Sporting. Taça de Portugal, Porto ganhou 2. Ainda nenhum de nós era nascido. Quer dizer, 93, 94 não éramos. 99, 2000 já eram. Ganhou o Porto. E Taça da Liga ganhou o Sporting. Portanto... calma. Está aqui uma Taça da Liga que o Porto ganhou. 2-0. Foi 2022, 2023. ano passado. Sim. Portanto, foi com o Sporting? Sim. Portanto, Ok. para aí de 5, 9, 11, Porto ganhou 3 finais contra o Sporting. São péssimos números. Nem dá confiança. Aliás, o vosso terror na final era o Giovane. Eu não me lembro disso. Pois é. Grande Giovane. Foi. Grande Giovane. Por falar em Giovane, não tem nada a ver. Vamos fazer aqui a lista como fizemos na semana passada em relação aos jogadores, mas vamos fazer aqui em relação às equipas. Almeirinhos, para começar, Arsenal, onde é que queres colocar? Uma equipa que fica em segundo lugar, só ganhou a Community Shield no início da época contra o City nos penaltis, perdeu nos quartos de final da Champions contra o Bayern Munique e pronto, nas taças também não foi longe, terceira ronda da FA Cup e quarta ronda da Carabao Cup contra o West Ham. Na taça tinha sido com o Liverpool, acho eu, mas mesmo assim é assim uma época tão boa do Arsenal? Epá, para quem se habituou e via o Arsenal há 10 anos atrás, que disputava sempre o quarto lugar, já é uma melhoria. E eles fizeram um campeonato até consistente. Acho que foi o City que fez uma segunda volta incrível.
praticamente não perdeu muitos pontos, que fez diferença. É muito difícil, porque é questão de o Arsenal não jogava mal, ganhava os jogos, ainda assim se calhar não se pode dizer que foi a melhor equipa, não era a equipa mais impressionável da Premier, mas depois olhando para as outras equipas, para as condições que tinham, para o que conseguiram fazer, como vai ser o caso ali do Stuttgart, comparativamente à época passada, o caso do Girona, que é o caso mais icónico, o Leverkusen, a gente sabe a história, o Bolonha e o Aston Villa, comparativamente aos grandes, o Arsenal eu diria que fica abaixo do sétimo lugar. Mas agora dar uma certeza aonde, não meteria em último, Ok. mas Já ajeitamos. Eu tenho uma opinião contrária do Gonçalo. Eu acho que claramente o Arsenal fez uma boa época, mas eu acho que esse segundo lugar do Arsenal deriva muito da incompetência do Liverpool. e Porque do se fores para Chelsea. ver, o Liverpool era o clube que estava à frente da Premier League, mas aqueles 3 jogos ou 4, se não me lembro, que eles tiveram, onde vacilaram bastante e foram ultrapassados pelo City e pelo Arsenal, se calhar se eles não tivessem perdido tantos pontos naqueles 2 ou 3 jogos, se calhar não teríamos. Foi Palace, Everton e United, acho eu. É isso, Foram é esses isso. 3 jogos. Se calhar se eles não tivessem escorregado nestes 3 jogos, se calhar o Arsenal não teria ficado em segundo, se calhar teríamos já falado do Arsenal, teria ficado em terceiro lugar. Eu acho que, eu concordo contigo, se calhar eu também metia o Arsenal, a época do Arsenal abaixo do sétimo. Ok, então vou meter aqui o oitavo e já ajeitamos. Imagina, eu olho aqui para o Arsenal e penso, eu acho que o título do City, sem ser ali aquela fase do Liverpool que teve mesmo bem, para além disso, nunca teve em questão. Mesmo estando atrás, acho que o título do City nunca teve em questão. E Eu acho que a época do Arsenal ano passado foi muito mais impressionante do que propriamente esta época. concordo. Porque ano passado as pessoas sentiram que o Arsenal perdeu o campeonato, mas era, em grande parte da época foi a melhor equipa da Premier, mas este ano isso não aconteceu. Uhum. Na minha visão, eu acho que eles nem sequer chegaram perto de ser a melhor equipa do campeonato. Tipo, eu acho que conseguiram manter uma boa consistência nas 2 metades da época, mas por exemplo, na primeira metade da época, qual foi a melhor equipa da Premier League? Dizes que foi Liverpool, teve quase sempre à frente do Sim. campeonato, jogava bem. Só teve aquela derrota com o Tottenham, que teve 2 Sim, expulsos, acho eu. sim, na casa do Empatou Tottenham, com o concordo, sim. United, empatou com o Arsenal também, aquele penalti escandaloso do Odegaard. E empata Sim, com o mas, City, acho eu. Acho que é mas mais ou menos esta a primeira volta de Liverpool. sim, mas depois na segunda volta, epá, digamos que a melhor equipa da segunda volta da Premier foi o City, porque teve uma segunda volta incrível. Não há Quase hipótese. não perdeu pontos. E o Arsenal quase nunca, tirando depois quando teve quando o Liverpool começou a vacilar um bocadinho, que eles depois conseguiram ultrapassar, mas eles nunca tiveram tão perto de serem campeões este ano, ao meu ver, como tiveram ano passado, que ficaram em primeiro lugar de quase a época toda. E eu acho que, eu meti entre oitavo e décimo, sim. Ok, está bem. Já ajeitamos então. Passando ao Aston Villa, quarto lugar da Premier, só mais 2 que o Tottenham. Ainda há bocado estava a falar isso com o Ben, que pá, dá aquela sensação que foi uma ótima época, e foi, claro. Ir à Champions é sempre uma ótima época, mas só foram mais 2 pontos que o Tottenham. Na FA Cup perderam na quarta ronda com o Chelsea, na Carabao Cup, terceira ronda com o Everton. Meias finais da Conference contra o Olympiacos no agregado de 6-2, que para mim baixa muito aquilo que eles fizeram em relação ao resto das competições. E por acaso reparei, a percentagem de vitórias foi apenas 51%, um bocado abaixo do nível que estamos a falar aqui. Almeidinhos, onde é que os metes? Eu talvez, por todos os outros que estão à volta, eu meteria o Aston Villa em último. Ok, Não, mais uma vez, não é pela má época, acho que depois ali o final já é um bocado diferente, especialmente com a questão da Conference. Mas olhando para os outros todos, muito mérito ao Emery, atenção, mas olhando para os outros todos, eu acho que é o piorzinho, que é um bocado injusto. É o menos. É o menos. bom,
É o menos É o bom. menos Porque bom. aqui até estamos a elogiar as equipas estarem top 10 de temporadas. Portanto, vamos meter aqui, depois já metemos aqui alguém no meio. Portanto, está aqui o oitavo, décimo. E agora, dá para discutir lá para cima ou não? Final da Liga Europa, que ainda não sabemos. A hora da gravação do vídeo ainda não temos a final, mas depois, quando ele sair à partida, já, se não for ao prolongamento, já há título para alguém. Campeonato invicto, final da taça. Epá, 82% de vitórias. Ainda não perdeu nenhum jogo. E pá, é aquilo que temos visto. Acho que já não temos mais nada para falar do Leverkusen. Primeiro, segundo ou terceiro. Muito Primeiro, direto. primeiro. É difícil no top 3. Eu acho que Eu- Almeida, eu acho que não dá. Eu acho que pela época que eles têm feito, Sim, sim. eu acho que eles merecem ser o primeiro. Ainda por cima, são a única equipa sem derrotas esta época nas principais ligas europeias e pela campanha que têm feito. Ganharam a Bundesliga invictos. Epá, ainda estão em 2 finais. Epá, tem que ser. Acho que a única incógnita que podia surgir aqui era o caso do Real Madrid, mas não ganharam a Taça do Rei. Eu acho que isso. Sim, sim, Perderam sim. bem A Taça do cedo. Rei ainda não sabemos a final da Champions. Portanto, Perderam bem cedo na Taça de Rei, oitavos de final contra o Atlético, acho eu. Uhum. Foi as únicas. Ele só tem 2 derrotas também na época. Foram as 2 com o Atlético. O É Real. verdade. Uma na taça e uma no E campeonato. as duas no campo do Atlético, não foi? As duas no É Wanda. isso. Yeah. É Portanto, isso. Leverkusen, acho que não temos muito o que falar. Não. Achas que se perderem alguma das finais, belisca alguma coisa? Não. Aqui no primeiro lugar. Não. Não? Almeida? epá, Também não? com o Kaiserslautern, se perderem, é obra. Sim, sim, Porque sim. Mas agora a final agora a Liga Europa. da Liga Europa, não. Ok. Portanto, primeiro lugar aqui, tranquilo. Bolonha, portanto, uma equipa que no ano passado cheirou a Liga Europa, teve ali em nono, aliás, a Conference, ficou em nono, não foi Almeida, confirma-me. Não sei que ficaram ao meio da tabela agora, exatamente. Acho que lugar ficaram onde ali ao ficaram. pé. Pronto. Quartos de final da taça, perderam com a Fiorentina nos penaltis, se não me engano. Deves saber melhor que eu. E a Taça de Itália. Sei que a Feira chega às meias finais e perde com a Atalanta, mas sim, é capaz de ter sido, sim. Eu sei que jogaram com o Bolonha, porque acho que foi quartos de final. E foi nos penaltis, isso lembro. Sim. E falta Eles uma são- jornada para fechar a Série A, ainda não sabemos muito bem a posição. Tem 68 pontos, a Juve também, e a Atalanta tem 66. Portanto, ainda há aqui uma A indefinição em Atalanta termos tem, de a lugar. Atalanta tem um jogo- a Atalanta tem um jogo a menos, atenção. Ok, pronto, então ainda me ajuda. Ainda falta fechar a posição, mas acho que chegar à Champions, tendo em conta que não tinham sequer objetivo. O objetivo da Europa se calhar tinham, acredito, internamente, mas de Champions é outra loiça. 51% de vitórias durante a época, onde é que os metem? Vocês? Quarto Pá, e eu quinto. meteria entre quarto e quinto. Já. É quarto e quinto? Ok. Uhum. Ok, quarto e quinto. É só questão de como não terem Europa e até foram longe na taça, mas quartos de final até dá para fazer um bocadinho melhor. Mas o futebol praticado é muito bom, acaba por ser injusto o Zirkzee não ir à Holanda. Soube-se agora a convocatória, mas acho que aqui, para mim, um bocadinho mais quinto que quarto, mas já analisamos aí a questão. Acho também muito pela força de. Não é uma super equipa nem nada do género, não tem assim grandes estrelas na equipa, talvez tirando os Zirkzee e mais um outro, mas acho que fica muito por aí. E acaba por, para além, pronto, é um bom futebol, o Tiago Mota aproveitou muito bem os jogadores, mas acaba por beneficiar muito do enfraquecimento ali das segundas linhas portanto, da Sim, sim. equipe do Inter. Tudo para baixo ficou muito mais fraco e o Bolonha acabou por se beneficiar disso. Mas, Mesmo assim, claro, mas com méritos, claro que sim, claro que sim. Tem tendo em sempre conta o mérito. orçamento deles, epá, é um grande feito. Nada a ver, tem nada a ver. Aproveitaram o momento das outras equipas e fizeram um deles. É isso que se pede às equipas mais abaixo. Inter, tal como ao City, eu acho que o título nunca teve em causa. Ou teve, para vocês. Não. Eu acho que o Portanto, Inter A estar em causa só se existisse um escândalo de corrupção outra vez. Portanto, 2 derrotas, tal como o Real, também só perdeu 2 jogos. Ben, contra quem? com o Sassuolo. 2 derrotas com o Sassuolo, muito Robin bem. Hood da Série A. Que desceu a divisão, mas ganhou 2 jogos ao Inter, é o feito da época deles. Ganhou a Supertaça na Champions. Eu acho que não belisca porque foi uma questão de pormenor. Perderam nos penaltis contra o Atlético no Wanda Metropolitano.
parece que toda a gente não consegue ganhar no Wanda. Na taça é que belisca aqui um bocadinho, mas mesmo assim perdeu nos oitavos com o Bolonha. Mas acho que nunca se duvidou do título e portanto top 3 para mim. E é isso. E Epá, vocês? eu estou Top na 3 dúvida. também? Epá, eu acho que não metia no top 3. Por causa da taça? Também, eu acho que eu, na minha opinião, já vou adiantar a minha. Eu acho que no top 3 talvez metesse o City. Mas isso é a minha opinião. Ok. Hum, Já vamos lá. não. Eu acho que o City meteu no top 4. Eu acho Olha que lá, no top, eu acho que no top 3 está destinado ao Inter e ao Real Madrid. O Epá, Inter porque eu para acho mim, já diz. porque eu acho que este ano, apesar de conquistar a Premier League e ter a chance ainda de conquistar a taça, eu acho que a época do City ficou um bocadinho aquém. E principalmente no campeonato. Eles este ano, para mim não existe sorte no futebol, mas foi muito mais. Eles foram campeões por. As outras equipas de foi mérito. muito. Sim, foi muito mais de mérito das outras equipas do que propriamente o mérito do City, porque se as outras equipas tivessem cumprido, epá, se calhar, vamos ver, se o Arsenal não tivesse perdido aquele jogo em casa com o Aston Villa, se calhar não estamos a falar do Sim, a City história do City. campeão. Sim, é diferente, são os Cs, né? Mas Sim, mas mesmo Mas assim, eu acho que mas ao mesmo tempo, se calhar se eles passam pelo Real e vão à final da Champions, a história que nós cantamos é outra. sim, é verdade, é verdade. era ali. É a história dos seis, mas tipo, eu estou a falar futebolisticamente. Eu acho que este ano eles tiveram um bocadinho aquém daquilo que eles fizeram no passado. Pô, a segunda mão com o Real, eles só não passaram porque a bola não entrou. Meu. Está bem, mas isso foi. Pois Isso, sim, E, bem, eles porque o estavam em Alan, desvantagem. eles conseguem fazer as coisas e fazem tudo muito bem. Tipo, Mas, por exemplo, ano passado, tu viste como é que foi aquela segunda mão com o Real Madrid? Eles atropelaram. É. atropelaram o Real Madrid. mas depois na final com o Inter, se calhar foi o adversário mais difícil que tiveram a temporada Foi inteira. diferente, foi diferente. Sim, se calhar se o Lukaku tivesse. Se calhar se o Lukaku tivesse nos seus dias, o Inter que era campeão. Mas para mim, eu meti o City quarto e quinto. Ok. Mas Inter, top 3? Top 3. Fecham? Sim, pode ser assim. Então fica aqui, depois já ajeitamos conforme o Real. Girona, a minha equipa de Espanha, não sei se sabem. Sim, sim. Há muita malta que sabe a história, mas depois essa malta que conta a história nos comentários, quem souber. Portanto, falou-se na luta pelo título, mas acho que também era difícil beliscar o Real Madrid, acaba por ficar em terceiro lugar. Ainda falta uma jornada, mas acho que tem 5 pontos para o Barça e 4 para o Atlético. Portanto, O Atlético poderia acho ser que é difícil. sim, acho que, aliás, não dá, automaticamente não dá. Portanto, terceiro lugar fechado, Taça do Rei. Perderam com o Osasuna, se não me falha a memória, quartos de final, e ficaram com 66% de percentagem de vitórias. Não têm competições europeias. A primeira parte da época foi brutal. Não, olhava para o Girona, lembro perfeitamente do jogo que eles vão jogar ao campo do Barcelona. Agora não me estou a lembrar do nome, o campo é emprestado. Mas eles dão. O Olímpico. Exatamente, sim. Ganharam 4-2. Grande jogo. Ganharam 4-2, mas foi um banho de bola. Eu acho que nunca tinha visto o Barcelona levar um banho de bola tão grande. E aquela equipa do Girona encantava qualquer um. Eu acho que na primeira parte da época, e isto é para ser polémico mesmo, na primeira parte da época o Girona jogou mais que o Leverkusen. E não tenho medo de dizer isto, o Girona jogava... Futebol jogado. Hã? De futebol jogado, é Futebol isso. jogado, sim. Sim. Via-se o Girona e dava prazer ver aquela equipa a jogar. E não é à toa que tiveram ali muito tempo, durante muito tempo no primeiro lugar. E Não só eles, na primeira metade da época, só tinham perdido com o Real Madrid. só tinham perdido com o Real Madrid, no Bernabéu. Acho eu. Não, foi na casa deles. Foi em casa deles. Depois no Bernabéu foi na segunda volta que até meteram aqueles cartazes. E correu Sim, mal. acho que foi mais ou menos na altura do jogo do Real Madrid que eles depois começaram a perder forma, acho eu, no Bernabéu. Sim. Aliás, ali a partir de janeiro mais ou menos começaram a cair um bocadinho e mas depois conseguiram garantir a Champions até tranquilamente. Epá, Eu meto aqui num sexto, sétimo, muito pela segunda volta, porque se olhássemos só para a primeira volta, acho que metia ali do top 5, mas para mim, sétimo e fecho. E vocês? Sim, posso aceitar.
Sim, acho que é válido. Ok. Portanto, City. Portanto, perde a final da Supertaça, ganha o Mundial de Clubes, ganha a Supertaça Europeia, só empatou 7 jogos e perdeu 3 no campeonato. Taça de Liga, terceira ronda com o Newcastle, perde 1-0, acho eu. E Champions, toda a gente sabe, perdeu nos penaltis com o Real. E está na final da taça. Quarto, Metia- Eu Ou meti entre terceiro. quarto e quinto. Eu metia quarto e quinto também. quarto. Então vocês fecham no quarto, está bem. Eu depois meto. Está bem. Eu aceito. Que é para ver se consigo meter ali uma equipa. Agora o Real. O Real é, Portanto, Real. Não, o Real é do eu quero. O Real é terceiro, acho eu. Acho que nem precisamos discutir. Terceiro ou segundo? Real. Epá, eu diria segundo pela Champions. Eu também. É? Ok. Ainda por cima, tendo em conta Percebo. uma época de lesões que eles tiveram, principalmente no setor defensivo, e mesmo assim conseguiram aguentar-se bem aqueles meses todos, são os principais Sem jogadores. dúvida, é verdade. Não é Acho verdade. que quando o teu principal ponto é o Roselu e estás na final da Champions, eu acho que isso já merece uns pontinhos. Marcou Já 18 gols esta época. Hein? Incrível. Por acaso, sim senhora. Vou deixar o Sporting para o fim. Stuttgart, onde é que metem? Portanto, estavam para descer no ano passado, foram ao playoff de despromoção, acabaram por ganhar, não me recordo a quem. Será que foi ao Hamburgo? Não, acho que não. Não, O Hamburgo nem ao playoff chega. Portanto, história incrível, vendo aí um dos melhores médios ali da equipa, o Endo ao Liverpool, e acabam por ficar à frente do Bayern. No ano passado, a pontuação deste ano dava para ser campeão. Perdem nos quartos de final da taça contra o Leverkusen. Não sei se viram, apareceu uma entrevista aqui há uns tempos, quando o Leverkusen foi campeão, do Undav, do ponta de lança, do Stuttgart, Denis, sim. quando foram eliminados da taça. E ele disse, este jogo podia cair para qualquer lado, são as duas melhores equipas da Alemanha. Sim. Yeah. Onde é que metem aqui o Stuttgart? Sexto e sétimo. Eu meti ao lado do Girona. Não. Depois já a questão toda do Sporting. Já sei quem é que vai cair nisto. Não, mas muito eu acho complicado. que ou punhas tu guarda Eu meti à frente do em Arsenal. sexto e sétimo e o Sporting ficavam em oitavo, à frente do Arsenal. Ok, eu meti o Stuttgart à frente do Arsenal, em oitavo. Epá, E eu já meti em vou explicar oitavo. porquê. Diz? Oitavo? Eu realmente meti em oitavo. Ok. Portanto, democracia, Ben. Fica É aqui. isso. Portanto, Sporting. Eu vou ser sincero. Estava a fazer isto, estava a pensar, e a primeira coisa que me veio à cabeça foi, como tínhamos falado da questão do Inter, da questão do City, de terem feito pontos corridos incríveis e terem perdido por pormenores, principalmente na Champions. Estava a olhar para a época do Sporting e as eliminações, tanto na Taça da Liga com o Braga, que jogou muito mais que o Braga, e tanto na Liga Europa com a Atalanta, que é uma equipa que joga muito bem a bola, foram as duas por pormenores. E olho para os recordes todos que o Sporting bateu, e principalmente a nível de clube, que nunca tinham chegado tanto, acho que não conseguiram bater recordes geral da Liga, para não, de pontos. Não, ficaram um Não. ponto do De Porto. média de pontos, não. De pontos mesmo, não sei. Eu acho que ficaram, não bateram, acho que ficaram a Não 2 ou... bateram. O Porto em 2021, Ok. 22 fez 91 pontos. Eles fizeram 90 este ano. Não, ok. Mas olhando para o argumento que dei ao Inter e para o argumento que dei ao City, eu arrisco-me a dizer que o Sporting é top 5 das temporadas, das equipas das temporadas. Aí é muito. Olhando para estes 10, para o feito que cada um fez, eu diria que não. Eu também dizer que não. Nós temos que ver, é isso, nós temos que ver contextos. Temos que ver contextos. Tu estás a falar de uma equipa como o Sport, tem uma equipa grande, uma equipa que tem, que tem bons jogadores, uma equipa que desde que o Amorim chegou já está a ficar consolidada. Agora, olhas para um Stuttgart que ano passado, como tu disseste, esteve no playoff para não descer. Este ano ficou em segundo. Pratica bom futebol. Olhas para o Girona, para o Bolonha, se calhar com plantéis, como é que eu ia dizer, se calhar um bocadinho mais limitados,
Mas sim, imagina, conseguem fazer uma boa época em campeonatos muito difíceis. sem dúvida, sem dúvida. Mas olhas para um Benfica, olhas para um Porto, claro que ficaram fragilizados, mas olhas para o início da época, né? Normalmente no início da época, e próprio o Braga, que cozinhou tanto, eu acho que nunca diria que o Sporting fosse campeão e muito menos da maneira como foi. Sim, 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 sim. Daí Não, não, mas eu estou a dizer, eu acho que eu percebo o que é que estás a dizer. se fôssemos só, se tirássemos essas equipas e tivesse só aqui o Real Madrid, Inter, Arsenal, se calhar claramente facilmente o Sporting entrava no top 5. Mas agora, tendo em conta que tem aqui equipas muito mais modestas, eu acho que ficaria complicado. Por exemplo, com base nestas 10 equipas que nós temos aqui, para mim, em termos de época no geral, eu metia primeiramente o Leverkusen, depois metia o Girona, metia Stuttgart e depois, se calhar, era capaz de meter um Aston Villa. Pelo contexto em si, Sim, pelo contexto em que tem inserido, sim. claramente que o Aston Villa tem um orçamento superior ao Sporting, isso nem está em causa, mas aqui temos que ver os contextos e os campeonatos que esses clubes estão inseridos. Claro, é muito mais difícil, por exemplo, um Bolonha terminar no top 3 da Liga Italiana do que o Sporting terminar no top 2 da Liga Portuguesa. Lá está, e o Sporting fez grande época, mas a questão é que é dos clubes que nós trouxemos aqui. Lá está aqui um clube e não está aqui um clube que poderia estar aqui. É o Brest. O Brest fez uma grande época lá em França, ficou em segundo lugar. Em terceiro, terceiro. Em terceiro, Eu aliás. desci em Mónaco e Brest. Yeah. E Ia Brest. bem, sempre falhou a voz. E lá está, poderíamos trazer também o Brest tendo em conta o contexto. Mas lá está. Eu acho que o Sporting poderia aparecer na sexta posição destas 10 equipas, mas é complicado. Eu só não metia o Sporting mais acima por um motivo que eu acho que é simples, mas que eu já sei que algumas pessoas vão ficar todas trigger. O Sporting chegou à final da Taça de Portugal, né? Chegou à meia-final da Taça da Liga e ganhou o campeonato da forma que ganhou, que eu acho que pouca gente em Portugal, a não ser que seja um clubista de primeira, é que vai dizer que o Sporting não merecia ganhar o campeonato. Mas quando aquilo começou a apertar, o Sporting, em termos com equipas grandes, ainda se nota aquelas debilidades de ser o Sporting. Por exemplo, perde com o Benfica 2-1 em casa, na Luz, com o Porto ganha, mas pronto, já aquela questão toda de jogo contra 10 durante boa parte do tempo e a expulsão do Pepe, depois não sabemos como é que seria o jogo. Temos também a questão dos jogos da Liga Europa. O Sporting começa a Liga Europa a ganhar 2-1 com o Sturm Graz, que é uma equipa da Áustria que nem sequer nem a equipa mais forte, agora foi campeã, mas não era na altura a equipa mais forte. Perde 2-1 com a Atalanta em casa e na primeira parte levou um banho de bola da Atalanta. Depois com o Rakow empatam igual na Polónia, ganham o Rakow em casa, empata em Bergamo e acho que venceu o Sturm Graz em casa. Depois já há o resto da Liga Europa, que jogaram com o Young Boys, né? Nos 16 avos, que também não era propriamente assim um grande adversário, embora claro, também é uma das melhores equipas da Suíça, e tens o Atalanta de novo. Portanto, como eu já tinha dito antes, no contexto europeu o Sporting ficou a desejar, que estava inserido nesse contexto com o Aston Villa, com o Girona, que os outros não estavam, exceto ali o Leverkusen. Portanto, eu acho que pecou, porque se jogas 4 jogos com uma equipa que está ao teu nível e não vences nenhum, isso para mim vai ter um certo peso. Depois do jogo também no Dragão, o Sporting vence porque o Gyökeres foi Gyökeres e porque ali Sim, empatam, porque também há aquele momento que eu já disse que é o momento da Bleia. Portanto, há um acumular ao longo do tempo do Sporting que, se não fossem estas equipas, se eu comparasse ao City, se eu comparasse ao Arsenal, se eu comparasse ao Liverpool, à temporada do Inter, do Milan e isso, meteria mais acima. Mas com todos os outros estão à volta, como o Ben já disse, eles têm que descer. Ok. Então, sexto, sétimo, à frente de Girona, atrás? Que é que... Democracia. Eu meteria à frente. Eu pessoalmente meteria à frente. Ok. Eu também. Se eu estava a puxá-lo para o top 5, eu tento puxá-lo do mais para cima possível.
Ben, O Sporting. sim. Aqui? Sim, Aliás. podemos meter em sexto. Espera aí. Oi. Então, está fechado ou querem a alteração da última hora? Não, tá, Tá para mim está fechado. fechado. Então pronto, está aqui fechadíssimo. Nosso top 10 da... Ai. Não sei fazer isto. Está aqui. Depois publicamos nas nossas redes e é isso. Portanto, aqui passando agora... Bem, já vai longo, mas depois cortamos um bocadinho nas ligas. Portanto, passando aqui agora para a nossa seleção. Deixa-me só meter aqui a tela. Passando aqui para a seleção. Vocês têm muita polémica ou não para a seleção? Epá, eu prefiro não vou deixar o Ben falar. Eu prefiro não comentar, porque se eu for para comentar aqui, já deixei a minha opinião com vocês ontem e hoje. Eu prefiro não falar muito, porque se for para falar aqui, vai ser um bocadinho complicado. Ok. Mas eu acho que os 26 com... eu acho que não tem muito que fugir aos 26. O único jogador para mim que poderia entrar aqui, os únicos jogadores que poderiam entrar aqui para mim era, por exemplo, o Mateus Nunes no lugar do Rubén Neves, claramente, e o Pote. Eu acho que o Pote merecia esta convocação. Eu acho que eram os únicos dois jogadores que eu digo mesmo que poderiam entrar nesses 26 convocados de Roberto Martins. O resto, como a Almeida costuma dizer, não, neste momento ainda não tem nível para jogar na nossa seleção. Eu acho que só o Pote e o Mateus Nunes que imensa pena minha ficaram de fora. E o Guerreiro, mas só que o Guerreiro também este ano fez. Foi por lesão, não é? Sim, e tendo em conta que o João Cancelo e o Dalot são muito versáteis, jogam na esquerda ou na direita, eu acho que a convocação do Nelson Semedo também, tendo em conta a época que fez e aqueles dois jogos amigáveis que nós tivemos contra a Suécia e contra a Suécia principalmente, que ele teve muito bem, eu acho que essa convocatória foi Fechou para ele. Foi muito merecida. E é só mesmo, o Porto também poderia entrar no lugar do Chico Conceição ou do próprio João Félix, se calhar, mas o João Félix para mim o João Félix é um jogador, apesar de não ter feito uma boa época, é um jogador que eu levava sempre, porque o João Félix do nada pode dar. Sim, é isso. É um jogador diferenciado, mas de resto eu acho que na minha opinião é uma convocatória consensual, mas algumas pessoas não têm essa opinião, já sabem como é que as pessoas são, né? Mas... Porque será? Porque será, mano? Porque será? Eu vou dar a minha visão no meio desta história toda. Depois vou-te deixar terminar, porque acho que fica melhor estado. Dentro da convocatória, eu acho que não há assim um grande choque no que foi a convocatória. Já estão a questionar nomes todos. Já vi gente a questionar o Pepe, já vi gente a questionar o António Silva, já vi gente a questionar o Gonçalo Ramos, já vi gente a questionar o Cristiano Ronaldo. Eu já vi gente a questionar tudo. Eu não sei quem é que eles queriam que se chamasse. Deixa eu só dizer uma coisa, Almeida. Diz. Até o Pedro Neto em forma, a parte de Rafael Leão é o nosso melhor extremo. Em forma, a parte de Rafael Leão, o Pedro Neto é o nosso melhor extremo, 1 para 1, velocidade. Eu acho que o único jogador da seleção que a nível individual é melhor que ele 1 para 1, se calhar é só o Rafael Leão. De resto, não temos nenhum jogador com as características do Pedro Neto. Mas as pessoas são muitas vezes levadas pelo clubismo. Eu acho que nós temos que tentar ser um bocadinho fora da caixa e ver as coisas como são. Claramente que ele ficou parado 2 meses, mas lá está. O Nuno Mendes também só começou a jogar a partir de fevereiro ou março. E ninguém questiona aqui a convocação do Nuno Mendes. O Nuno Mendes ficou quase metade da época de fora. Mas não vejo ninguém a dizer porque é que o Nuno Mendes foi e, por exemplo, o Rafael Guerreiro não foi. Percebem, né? Sim. Percebem, né? O Pedro Neto também ficou... O próprio Pedro Neto, eu acho que a malta se calhar não liga muito porque não viu a jogar muito em Portugal. Ele sai bué da cedo do Braga para Lásio, com o Bruno Jordão, não é?
e depois vai para o Wolves. Epá, e depois tem partido a louça toda. Ainda ontem vi uma notícia que o City e o Newcastle o queriam. Portanto, Sim, há sim. de tirar ali alguma coisinha, acho Deve eu. ser alguma coisa ali no meio. Eu na minha visão, dos que foram convocados, eu acho que não há assim um grande choque. Há a questão do Mateus Nunes, que o Ben já apontou, embora não tenha visto muitos jogos dele no City esta temporada, para conseguir dar uma avaliação melhor do que são as qualidades do Mateus Nunes neste momento num contexto superior. Quando falamos do Pote, que vamos tocar no ponto principal, eu acho que o Pote, se fosse a seleção de 2010, 2012, 2014, 2016 e talvez até 2020, eu convocaria. Numa das melhores seleções, se não a melhor seleção que eu já alguma vez vi de Portugal, ele não pode entrar. Porque as qualidades que o Pote tem, todos os outros jogadores têm e fazem melhor do que ele, no que ele se destaca, que é o transporte de bola, que é no drible mais curto, até um pouco na finalização. Fora da E um área pouco... deve ser dos poucos que tem, podia acrescentar, tem o Bruno Fernandes também, mas O se olhares para o Vitinha, resto da seleção não tens assim muitos. O Só Chicote que depois, exatamente tem um bocadinho, sim. só que depois tu tens jogadores que se calhar a seleção portuguesa nunca teve, assim, em termos de equilíbrio, até mesmo do que é convocatória, comparativamente a outros anos, porque vamos lá olhar para as três posições que o Pote poderia fazer. Vamos começar pelo meio campo. No meio campo tu tens Vitinha, Bruno Fernandes, Danilo Pereira, João Palhinha, Ruben Neves, João Neves e Otávio. O Pote é melhor que algum desses. Não estou a falar em momento de forma. Não estou a falar no que foi simplesmente um momento de forma. Geral. mas as Mas pessoas no dizem, geral. não sei o quê, pode ir no lugar do Otávio. Mas as pessoas não percebem, eu não percebo muitas pessoas, tipo, é por isso que são levados pelo clubismo, mas o índice de trabalho do Otávio, nenhum outro jogador da seleção, se calhar só o Bruno Fernandes e o O Bernardo Palhinha. Silva, em termos de apoio, defender, ser chato, as pessoas não veem essas características. É por isso que eu digo, as pessoas ligam muito aos números, não querem, não veem o futebol como é. O Otávio é um jogador que qualquer treinador, para mim, gostaria de ter. Aquele jogador que pode jogar, já é versátil, como pode. E além do mais, aquilo que o Otávio entrega defensivamente, o Pote não queria entregar. E vocês sabem muito bem que isso é verdade. Aquilo que o Otávio entrega defensivamente, o Pote não vai entregar daquilo, claramente não vai. Ainda acima, tendo em conta que a nossa seleção tem os jogadores bastante ofensivos, como o caso do Ronaldo, Rafael Leão, o próprio Bernardo Silva, tu vais precisar de jogadores operários que estão lá para defender, fazer aquela falta útil. Tem tudo. Sim, tu nessa seleção, eu acho que o João Neves é um desses jogadores também. Tu não tens jogadores dessa característica, que são jogadores extremamente chatos, que pressionam, que vão lá em cima do adversário, que têm um índice de trabalho muito grande. Eu acho que as pessoas não veem essa utilidade no Otávio, porque lá está, o Otávio é um médio que se destaca muito em termos de golos e nem em termos de assistência. É por isso que as pessoas dizem, mas para que levar o Otávio? Mas esquecem-se que o futebol não é só números, lá está. Porque as pessoas dizem isso quando não gostam dos jogadores, mas se formos ver num contexto geral, Otávio é um jogador que é necessário para a seleção. Lá está, porque é um jogador que pode não ter grandes números, mas em termos de trabalho e aquilo que ele entrega à equipa é muito grande. E é por causa disso que ele foi titular durante a fase eliminar do Mundial. Toda a gente viu. Eu no que é a questão do Otávio, eu acho que há dois fatores que pesam na questão toda que está à volta dele em Portugal. O primeiro é porque ele jogou no Porto e pela atitude que ele tem dentro do campo, que se calhar dentro dos rivais se calhar provoca algum tipo de reação. O segundo é xenofobia, que é para ser sincero, porque da mesma forma que o Pepe foi muito questionado em 2008 a ser convocado para o Euro e houve todo um ódio à volta dele porque ele é brasileiro, não sei o quê, e as pessoas não queriam levá-lo, e hoje em dia ele já é aceito. Acho que ninguém questiona o lado português do Pep, e houve outros, o Edson também, que foi O chamado, Diego Sousa, que foi à Liga das Nações, na o altura fez Diego uma grande época no Sousa, Braga. Lembro perfeitamente. e agora com a questão do Otávio. Mas eu acho que o Otávio é um grande jogador, a capacidade de passe, a leitura de jogo, a visão de jogo que ele tem, o índice de trabalho que o Ben já disse. Eu acho que ele é um jogador muito competente e não acho que é o facto de jogar na Arábia que vai retirar as qualidades dele.
Se ainda fosse banco e andasse a passear e a fazer o cruzeiro do Neymar, eu ainda percebia. Agora, é um jogador que joga, até fez um golaço há pouco tempo pelo Al Nassr e pela época que tem feito, acho que merece ser convocado. Depois o mais questionável do meio campo é o Ruben Neves, mas as qualidades que ele tem, eu acho que ele pode, e é importante frisar isto, o Ruben Neves foi convocado sempre para a seleção até agora, portanto não é uma chamada surpresa. É isso, mas as pessoas não percebem, é por isso que eu digo, as pessoas não percebem o histórico dos jogadores que foram convocados. São sempre jogadores que estão sempre lá, independentemente do clube onde é que jogam. Eu acho que as pessoas não percebem isso. Pensam, foi convocado porque vi muito no X, foram convocados porque são agenciados pelo Jorge Mendes. Isso não faz sentido. Não, mas olha, ainda ontem fui ver os jogadores do Sporting. Por acaso o Inácio não é, o Trincão é. O Trincão é. E o Pote, li uma notícia que não é o agente direto, mas é o Jorge Mendes que trata da carreira do Pote através de um outro agente. Portanto, alguma ligação tem. Portanto, não é essa a questão. Não é essa a questão. Eu acho que é muito clubismo que se vive em Portugal e isso nota-se em todo o lado, na comunicação social, desde da meia-noite até às 11h59. Portanto, é o tempo inteiro a alimentar-se isto. Mas se olharmos, por exemplo, a médio ala interior esquerdo, que é o que ele faz muitas vezes no Sporting, tu tens Rafael Leão e Diogo Jota. Ele é melhor que algum desses dois? Não, eu acho que ninguém sequer equaciona isso. Se olhas para o outro lado, tens Bernardo Silva, um dos melhores médios do mundo. Tens o Pedro Neto, que oferece a velocidade, a força física que ele tem, a finalização. É um potente físico. É um jogador que tem muito potencial, mais potencial até que o Pote. E tens a questão do Conceição, porque fez a boa época no Porto, embora eu acho que ainda assim eu chamaria o Conceição mais para o Sub-21 do que para a Seleção A neste momento. E meteria o Trincão, porque pela época que o Trincão fez, que até foi bastante questionado no Sporting quando chegou, se bem se lembram. E mesmo no início da época, eu acho que ele explode ali em janeiro. No sim, início, é completamente chamado de flop. E o Trincão tem feito uma boa época e eu acho que era o jogador que poderia estar aqui. Mas claro, se ele estivesse aqui já ninguém falava da questão da Gestifoot e do Jorge Mendes, né? Aí já não tem nada a ver com a gente. Portanto, o Pote é um bom jogador, mas ele não oferece nada que outro jogador na seleção portuguesa não ofereça. Se nós olharmos, por exemplo, para toda a seleção, praticamente, se calhar maior dúvida na questão dos guarda-redes, todos eles teriam lugar pelo menos no banco de uma equipa do top 5 da Premier, exceto o Rui Patrício e o... Quem é que é o outro banco? O José Sá também está no Wolves. Eu acho que calçava. Agora, sim, nem que fosse no banco do Vicário, por exemplo, do Tottenham. Sim. Agora, se tu olhares para todos os restos, a seleção é brutal. Nós nunca tivemos uma seleção deste nível. E as pessoas chorarem todas por causa do Pote, se fosse um craque, o Quaresma em 2006, que não vai ao Mundial. E não só, Gonçalo, desculpa interromper. Tu tens o exemplo no Benfica. Aqueles tempos que o Pizzi fazia aqueles números incríveis, o Pizzi nunca chegou a ser um titular da seleção. Nunca. Mas não se via ninguém a chorar. O Pizzi fazia aqueles números incríveis naquelas épocas do Rui Vitória. Digam-me lá, o Pizzi chegou a ser um titular indiscutível da seleção? Nem sequer calçava, porque havia jogadores melhores que o Pizzi. Sim, e eu acho que as pessoas não percebem que a dinâmica da seleção, e isto é culpa da comunicação social, são os principais culpados no meio desta história, que é, os jogadores não são convocados pelo momento de forma, ou não é o Martínez, por exemplo, não pensa em quais são os melhores 26 jogadores da seleção portuguesa do momento. O que ele tem para fazer é simples. Eu tenho uma ideia de jogo, eu tenho que implementar essa ideia de jogo e eu tenho um número limitado de jogadores que posso convocar. E agora, dentro dessa ideia de jogo, quem é que entra e para fazer que função? E o Pote não consegue adicionar nada que os outros não adicionem. E há um segundo fator também que a comunicação social tem culpa nisto, e os adeptos, especialmente que ficam a criar este tipo de distúrbios na internet, que é, se num processo todo até agora não foi convocado, porque é que ia ser convocado agora? É um bocado estúpido. Ele chegar aqui e vir um maluco, entra num bar, todo bêbado, bate em alguém, sai, de passar 2 dias, entra no bar, bate num bêbado, sai, ao terceiro dia, se ele entra todo bêbado, entra no bar, vocês pessoas estão à espera do quê? Para bater em alguém outra vez.
Portanto, quando nós estamos aqui a comparar, as pessoas têm expectativas que não condizem com a realidade. É extremamente ridículo que alguém venha a pôr em causa isto. O Trincão podia ter sido convocado e foi convocado em março. Houve a questão toda da lesão. lesionado. Teve lesionado, não foi. O Pod não foi contado. Portanto, contarem com o Pod ou acharem que o Pod ia ser convocado é um nível de delusional, como dizem os ingleses, que só o clubismo poderia trazer. E agora, David, diz a tua história. Bem, aqui 4 pontos muito rápidos, já falaram de muita coisa. Portanto, olho para a convocatória, vejo praticamente ali temos 26 jogadores, 2 jogadores por posição mais o guarda-redes que fazia os 23 que inicialmente estavam preparados pela UEFA, depois entretanto mudaram de ideias e deram os 26. Portanto, esses 3 jogadores extra, o que é que na minha cabeça faz sentido e acho que na do Martínez também. 3 jogadores com versatilidade de funções, nesse papel cabia ao Pote, porque faz bastantes funções em campo, mas nunca foi à seleção. E acho que para mim, numa dinâmica de grupo, faz sentido ir antes. A questão aqui é que ele não preparou, se calhar, a ida do Pote. Se faz sentido ou não, depois é uma questão que se tem que debater. Mas faltou esta preparação. Porque ele acaba, nestes 3 extras, de até ser um jogador versátil e que possa entrar. Portanto, quem é que ele acabou por levar? Para mim, Otávio, aqui nos extras, acho que não estava nos 23. Conceição? O Conceição e o Rubén Neves. Acho que automatizando que o Danilo depois, quando faz aquela função de 6 que recua para a central, ou mesmo de ficar já lá, a central, depois o Rubén Neves entra aqui na equação, muito por causa disso. Apesar de ter ido, não sei se foi a de março, não tenho a certeza. Mas tem ido sempre, sim. Eu acho que ele não foi a de março. Jogou um jogo, não jogou com a Suécia, jogou com a Eslovénia. Foi? Ok. Não tinha a certeza absoluta, mas pronto. Houve ali uma das convocatórias que eu acho que ele não foi. Não sei se foi logo quando foi para a Arábia. Antes deste amigável, acho que o último jogos destas qualificações todas que houve fora ao playoff foi em outubro, acho eu, né? Sim, tiveste em novembro. Tiveste setembro, outubro e novembro. Ok, foi nessa altura. Ele nesse final, ele ainda foi convocado. Ele foi convocado quase os jogos da convocatórias todos, praticamente. Não percebo qual é o grande choque. Portanto, estes 3 são os extras, acho eu, e cumprem bem vários papéis. O próprio Rubén Neves faz 6, 8. Eu levava o Mateus Nunes no lugar dele. Acho que a maior parte da malta também levava. Mas acho que não é um choque. Ainda por cima, por ter ido sempre, não é um choque. O Mateus Nunes também me surpreende, porque em março ele teve top na seleção. Foi dos melhores jogadores, a par do Nelson Semedo e do Leão. Não me está a escapar ninguém. Acho que o Mateus Nunes, estes 3, no jogo com a Suécia, destruíram tudo. E eu achava que o Mateus Nunes ia. Mas pronto. Jogadores de Sporting, o porquê é que eles não vão? Muito fácil. Nuno Santos e Paulinho eu acho que é clubismo. Nuno Santos, muito fácil. Está habituado a jogar uma linha 3. Claramente, lateral linha de 4 tem muitas dificuldades. E Portugal, como tem esta variação, acho que não cabia nunca. Paulinho, a música era top para o europeu. Imaginem o que era o Paulinho marcar e passar a música. Marketing genial, mas não dá. E o Trincão, eu acho que era ali o número 26, ou ele ou o Chico. Acho que o Chico oferece mais 1 para 1 e mais um rasgo de gênio que se calhar ali na extremo direito não temos. Apesar do Bernardo mais rápido também, desbloquear. Sim, apesar do Bernardo desbloquear ali jogos com passes, de ruptura, ir por dentro para criar superioridade, muita coisa. O Chico tem aquele 1 para 1 que acho que o Trincão não tem. O Trincão acho que é mais parecido com o Bernardo do que diferente. Sim. E, portanto, se calhar o ele não ir. E pronto, o Pote já falámos, gostava que fosse, mas não consigo tirar ninguém. Outras questões. Eu acho que nós todos gostaríamos que o Pote fosse pela época que fez, mas as pessoas não podem ficar chocadas, ainda se mantendo em conta um jogador que nunca fez parte, desde que o Roberto Martínez está na seleção, nunca foi convocado, nunca teve num contexto de seleção, esperarem que a última convocatória ou seja, estivesse lá. Por exemplo, eu gostei bastante
desta notícia que tu meteste logo em baixo do Calhou, Ricardo Horta. calhou. Não fui Por eu. exemplo, Foi, o Ricardo Horta também foi um jogador que sempre teve já ia dizer, yeah. nas Já ia falar convocatórias disso da também. seleção, com o Roberto Martínez. Sempre esteve lá, em todos os jogos da qualificação. Agora ficou de fora, porque as pessoas não falam também da injustiça que foi deixar o Ricardo Horta de fora. Ainda se um jogador que que tem estado sempre num contexto de seleção, é complicado. Ainda E se não é- mantendo e não é- em conta a seleção que nós temos. E Nós o próprio temos o Totti Gomes, para mim, pronto, não acho que seja um jogador brutal, mas faz laterais e faz central, portanto, top, e faz com qualidade. No próprio Wolverhampton faz com qualidade. Ele próprio assumiu que era o sexto central, o Roberto Martínez ontem. eu acho que Foi sempre opção. É um bocadinho chocante para todos, porque não estamos habituados, se calhar, a ver Wolves todas as semanas. Se calhar vemos um City, ou um Arsenal, ou um Liverpool, ou mesmo um Real Madrid, etc. Mas ele é sempre titular no Wolverhampton e corresponde quase sempre bem. E depois chega à seleção. Pronto. Mais do que tudo, este burburinho todo até mostra um sintoma do que é o problema em Portugal, que é a questão do clubismo. Vejam bem, ninguém fala do Ricardo Velho não ter sido convocado, mas o Rui Patrício foi. sim, O que não Ricardo joga desde janeiro. Provavelmente foi o melhor guarda-redes este ano em Portugal, e que se não se fala tanto dele porque joga no Farense. Tu tens o Jota no Vitória, que andaram a chorar pela convocatória dele o tempo inteiro. Foi convocado. Agora ninguém reclama que o Jota não é convocado para ser o terceiro extremo da seleção no lado esquerdo. O Tiago Santos, do Lille. O Tiago Santos no Lille. Outros também já não há o choro imenso. É difícil. E havia mais um jogador e a questão do Ricardo Horta, do Braga. Portanto, isto é clubismo puro e duro, porque tu chegares e dizeres: "Eia meu Deus, não convocaram o Pote. Eia meu Deus, não convocaram o Nuno Santos." Então, mas isto tem cabeça. Alguém reclamar disto. Isto não faz sentido. E agora, supostamente, é porque foram campeões, porque o campeão é o que tem que levar mais. Esta é a nova lógica. Eu acho que está certo, porque gosto o disto. primeiro leva 1, o segundo leva 2 e o terceiro leva 3. Não, pois eles acham que isto aqui. O Braga leva 4. Olha, Pois, então se vir a convocatória da Alemanha, que não levaram o Ulmas, não levaram o Goretzka, ADM. ADM, os jogadores fizeram grandes épocas, mas olha, nós estamos. Olha, veja a Inglaterra, o Sancho também não vai. O Rashford também não vai. Não convocaram o Temori, para mim, é dos melhores centrais, não convocaram o Temori. Epá. E não só. O Zirkzee, por exemplo, que o Lozada já disse na seleção. Fez uma grande época no Bolonha, não foi convocado. O Schlager está lesionado. O Schlager da Áustria. Sim, é porque ele não vai. Ele também não vai ao Euro. Não pode. Não vai. Eu acho que ele não está lesionado. Mas ele não vai, ele não foi convocado. Ou foi aquela questão do problema que ele teve com o Ragni. Só se foi isso. Sim. E há mais um jogador da Áustria que também. Sido. O Alaba também já está lesionado, achou? Sim, o Schlager tem uma ruptura dos ligamentos cruzados. Não, é complicado. E há vários jogadores, o Olise que não vai convocado, por exemplo, pela seleção francesa. O Mateta, o Eze acho que está nos pré-convocados, portanto, top. Gosto muito. E depois, nós temos sorte que nesta nova geração nós temos jogadores extremamente versáteis na nossa seleção. Que os nossos defesas, tu podes ter uma equipe, tu podes ter dois laterais direitos a jogarem titulares que fazem a função bem, que nesse nota. Se calhar tu vais começar o Euro com Cancelo à esquerda e o Dalot à direita, sabendo que tens o Nuno Mendes, que é o lateral esquerdo. E depois tu tens médios extremamente versáteis, tirando o Paulinho e o Rubem Neves, que são jogadores, para mim, que jogam mais atrás. Tens um Bruno Fernandes super versátil, tens um Otávio, tens um João Neves, tens um Vitinho. Epá, eu acho que nós perdemos muito com essa discussão. Até já vi também porque o Gonçalo Ramos, nós precisamos de um avançado como o Gonçalo Ramos. E já não tens muito, não tens. E já vimos, o que é que ele é capaz. Eu acho que é o clubismo mesmo que leva as pessoas a dizerem isso. Há pessoas a questionar o Pep, ou pessoas a questionar o Pep ser chamado à seleção. Mas já no Mundial, não sei se lembram, foi a mesma coisa. O Pep também passou o tempo lesionado, sim, e depois
fez o Mundial que fez. Eu próprio, na altura, não levava o Pepe, porque, pá, questões físicas, já um bocadinho mais de idade, complicado, e chega e faz um grande Mundial. E no próprio europeu que nós ganhámos, lembra-se dos 4 centrais? 4. Pepe, Pepe, Fonte. Ricardo Carvalho, Fonte e o Pepe, Bruno Ricardo Alves. Carvalho, Fonte E e Bruno Bruno Alves. Alves, sim. Portanto, todos acima, na altura não sei se o Pepe já tinha 35, mas acho que todos acima dos 35. Epá, e eu acho que se a linha defensiva de Portugal não foi o melhor naquele europeu, não sei o que foi. O meio campo também funcionava muito bem, mas a linha defensiva teve um nível. Nessa altura até reclamaram Mas do eles Gil. pegam uma coisa também que eu ouvi também no Chico, que eles pegam muito a base, dizem a base da seleção campeã europeu, porque teve o meio campo era basicamente William Carvalho, William, João e Adrian. e João Mário, mas isso são contextos extremamente Agora olha onde é que eles diferentes. estão. É diferente. E Sporting aquele ano, por acaso, nem foi campeão. Olha, não é verdade. E Sporting João naquele Mário, ano nem sequer foi campeão. E aqueles dois todos. Mas epá, e o Adrian era um jogador que, se bem se lembram, não começou a titular no Euro. Só depois, a partir daquele jogo com a Croácia, acho eu, que ele passou a titularidade. Eu acho que as pessoas têm que ter noção, como Não foi o Lozada Renato? disse. Foi o Renato, acho eu, que chega e entra no jogo com a Croácia e depois é titular com a Polónia. Acho que estás a fazer confusão, hein? Não, olha só para terem noção, o Bernardo Silva não foi convocado ao Euro 2006. Acho que Não, foi mas eu lesão. acho que ele estava lesionado, sim. Estava lesionado. Acho que Mas foi lesão. mesmo assim, eu acho que nós temos que tentar não comparar muito a seleção com os clubes, porque é um contexto extremamente diferente. Lá está, como o Lousada disse, o contexto de seleção não é os melhores jogadores de cada posição. Porque lá está, o Roberto Martins, como tem pouco tempo para treinar na equipa, claramente que ele vai levar os jogadores que ele entende que Entram. são melhores para aquelas características do jogo que pretende implementar na seleção portuguesa. O selecionador não é um treinador. As pessoas associam o selecionador a um treinador comum, mas ele no máximo fica 2 semanas com a seleção seguida. Ele tem que implementar a ideia de jogo dele, sendo que o jogador passa mais tempo no clube, que já tem a ideia do jogo do treinador no clube, e depois é muito mais difícil tu conseguires moldá-lo, ou seja, é mais fácil tu criares um grupo, criares ali uma união entre os jogadores. Então, só para tu veres bem, estás a dizer essa data, desculpa interromper-te, estás a ver essa data, mas Portugal, acho que, se não me falham as contas, começa o estágio dia 2 de junho. Sim. Dia 1 chegam lá todos, dia 2 começa a treinar, e o primeiro agravável é que a Croácia, no estádio Jamor, dia 8 de junho. Portanto, 6 dias. Imaginem, levem pote, levem os que quiserem. 6 dias para meter esta malta toda organizada. Eles têm um jogo antes, eles jogam dia 3 com a Finlândia. Com a Finlândia, dia 3. Com a Finlândia, jogam dia 3. Jogam dia 3, é Alvalade com a Finlândia, depois é que jogam dia 8. Ou seja, eles começam a concentração dia 2, dia 3 já tem jogo. Dia 3 ou dia 4, se não me engano. É em Alvalade, sim, o jogo. É Alvalade, estás a ver? Deixa-me ver. Portugal-Finlândia, espera aí. Deixa-me confirmar para não estarmos a dizer bacurada. Não, é logo início. É dia 4, né? Estás a ver? Depois jogam com a Irlanda. Está aqui, calma. Jogam com a Irlanda dia 11, exatamente. E entretanto já jogaram com a Croácia dia 8. Portanto, se tu não conheces muito bem o grupo, é difícil chegares aqui, trazeres a malta toda que está em grande forma, e se calhar até alguma malta pode fazer sentido, 2 ou 3, mas não podes trazer o grupo todo, porque por muito que pareça fácil chegar, metes uma bola e jogas, ser treinador já implica muita coisa. Agora, ser selecionador ainda mais implica, porque os jogadores, por muito que se conheçam, principalmente se calhar os mais rodados na seleção, os que têm boas épocas, assim, não é de repente, porque eu acho que o Pote não tem assim uma boa época de repente, mas vir à seleção assim de repente, porque se calhar não foi convocado antes, isso é outra questão, não faz sentido. Mas tu vês, Lousada, tu vês a base, o exemplo, tu vês a base da seleção da Argentina. Aquela base campeão
da Copa América do Mundial é quase a mesma. É. É quase a mesma. Não se tirou. Até ouvi que o Lo Celso foi convocado para a Copa América. O Lo Celso que nem sequer jogou no Tottenham. Mas como teve naqueles contextos do Mundial e da Copa América, o Scaloni levou-lhe. Ajuda no grupo, sempre. Claro, as pessoas têm que perceber É como o que Patrício. é isso. O Ricardo contexto Velho do Almeida Brasil. falou. E eu Depois gostava. também Diz. vê a seleção francesa que foi convocado e compara com que foi para o Mundial 2022. Quase Então, não há. Se calhar, os únicos que entraram foi o Kanté, que joga na Arábia. Supostamente não se pode convocar jogadores que jogam na Arábia, e o Kanté foi convocado. Aqui em Portugal é o único país que se discute que não se pode convocar jogadores da Arábia. O Kanté foi convocado. Quase que nem jogava na Arábia. Sim, o Kanté foi convocado pelo Deschamps e o Teo Hernandes e o Lucas Hernandes. O Lucas Hernandes teve lesionado. De resto, aquela equipa é quase a mesma. Tem o Zaire Emery, acho que também foi convocado. Sim, eu acho que também com o Colomboani, que não teve uma boa época no PSG, foi convocado. Mas aqui em Portugal não percebo esta confusão que fazem por um X jogador não for convocado. Lá está. Eu deixo aqui para os nossos ouvintes. Vão ver a equipa da Argentina, principalmente de 2000, a equipa campeã da Copa América, a equipa do Mundial. Agora, esta equipa foi convocada para a Copa América. Vê as diferenças. Não, olha, queres que eu dê acho que posso considerar uma notícia muito boa. Eu convido toda a gente a ver as convocatórias da seleção portuguesa a partir do Euro 2004 para a frente. Em 2004 fizeram confusão porque não foi o Vítor Bahia, porque não foi o Freixo, para vocês terem noção, fizeram confusão porque não foi o Freixo do Boa Vista, porque não foi o Boa Morte, o Luís Boa Morte, também fizeram uma confusão do caraças. Depois, em 2006, que já não havia Rui Costa, já não havia Jorge Andrade, fizeram confusão porque não foi o Quaresma. Em 2008 foi porque o Pepe foi convocado. Em 2010 foi porque o João Moutinho não foi convocado e estava no Sporting. Porque supostamente depois quando vai para o Porto tem que ser convocado. Isto é uma lógica que não tem grande cabeça. Em 2012, a questão toda do Paulo Bento, já o Quaresma é convocado, mas depois há ali uma situação toda sensível. E antes disso, havia as convocatórias do Postiga, que não jogava, por exemplo, no Tottenham e era convocado. Estava no Valência, era convocado. O Galmeida, mesmo a fazer más épocas, era convocado. E isto durou muito tempo. Aliás, o Mundial 2014, Portugal levou André Almeida, levou... quem é que levou mais? Levou ali o os Ruben jogadores... Amorim, com o devido respeito à carreira do Mister. O Ruben Amorim. E tu olhas ali vários jogadores e tu dizes, porra, coitado do Ronaldo. Mas depois, no Euro 2016, Mundial 2018 e tudo mais, se calhar as pessoas já não reclamavam tanto. E habituaram-se a ter estes jogadores muito bons que nós temos hoje em dia. Não conseguem reconhecer o que nós tínhamos no passado, que era, para além de péssimo em algumas posições. E agora o choro do clubismo, porque o Sporting voltou a um nível que já não estava há mais de 20 anos e criou-se toda esta confusão do clubismo o tempo inteiro instalado. Se já é assim durante a época, com os clubes, onde reclamam quem é que ganha o jogador do mês, quem é que ganha o melhor gol do ano, reclamam quem é que é o melhor guarda-redes. Isso é fácil, é o Gyökeres. Como é que não iam reclamar em alguma situação do que se passa na seleção? A culpa é da comunicação social e a culpa é dos adeptos que têm isto. Porque quando é o resto do campeonato português, quando é questão da arbitragem, aí o meu clube foi prejudicado. O meu clube só foi prejudicado. Eu vi um moço, por exemplo, a dizer na nossa caixa de comentários num post que eu já não me lembro qual é que foi, que ele disse que o Sporting não ganhou mais títulos nos últimos 50 anos por causa da arbitragem. Como é que uma equipa ganha 7 títulos em 50 anos do campeonato e estás-me a dizer que não ganharam mais por causa da arbitragem? Isto é uma coisa de loucos, isto não tem cabimento. Mas quando tu crias toda uma narrativa para sustentar isto, dá nisto. A do Benfica, que era o clube do regime, que também instalou-se que o Porto só ganhava títulos por causa da arbitragem. A Taça UEFA do Mourinho, a Champions também deve ter sido por causa da arbitragem. A Liga Europa em 2010, 2011 também foi por causa da arbitragem. O Porto chegar longe também foi por causa da arbitragem. Ou seja, a arbitragem em Portugal é má. Em vez de dizerem a arbitragem em Portugal é má, não. A arbitragem normalmente é má em todo lado. Sim. E temos visto isso muito ultimamente na Premier League. Tipo, muitos casos maus.
Pá, imagina, a Bundesliga não digo tanto, na Liga Espanhola é um bocadinho má, mas nas grandes ligas também se critica muito a arbitragem, não é só em Portugal. Eu acho que Pois, não vivemos. Pronto, depois isto é um bocadinho como vivemos nesta realidade, temos um bocadinho noção desta realidade. Mas acho que a malta que vive nesses países também queixa-se muito disto, toda a gente se queixa da arbitragem. Portanto, acho que a arbitragem no global tem que ser muito melhorada em qualquer campeonato, mas como nós vivemos cá, temos muito esta noção do o meu clube é sempre, os outros não são, mas o meu é sempre prejudicado. aliás, E é em Portugal, tu vês isto em Portugal até ao nível da distrital, se for preciso. Dizem que o clube deles ficou em 7º lugar porque o árbitro prejudicou de propósito, o outro clube adversário pagou. Um clube que não tem quase dinheiro nenhum anda a pagar árbitros. Ou seja, em Portugal cria-se a ideia que os 3 grandes são o futebol português todo. E a arbitragem, se alguém não é campeão ou é campeão, é por causa da arbitragem. Isto não faz sentido. O Porto ganhou na altura do Vitinha e o Fábio Vieira foi pela arbitragem. Não, ninguém contestou. O Benfica, o ano passado, ganhou 22-23 com o Roger Schmidt. Vejam bem, aquele Benfica, há quem diga que só ganha o campeonato por causa da arbitragem. E isto não tem cabeça. O Sporting em 2021 ganhou o campeonato. Ninguém falou de arbitragem, ninguém disse. Foi a melhor equipa, foi mais competente. E este Mas ano também. Este ano E foi a este melhor ano, equipa, foram falam mais de arbitragem competentes, o meu. tempo inteiro. Como é que é possível? Não há um único jogo. Olha, tu podes pegar este jogo do Rio Ave agora com o Benfica. Alguém vai arranjar um lance qualquer que o Benfica foi prejudicado ou que o Rio Ave foi prejudicado. Sim, há sempre. O Isso não tempo é inteiro. Isso Eu basta percebo. abrir o Twitter, desculpem, o X, no, no dia de jogo, depois do jogo, e encontras sempre um lancezito muito, Mas, às vezes muito bem feito e editado, que é para Às vezes é uma falta, um frame. melhor ângulo. um frame, mas pegando aquilo que o Gonçalo disse, eu acho que é isso que as pessoas ainda não têm noção de como de 2008 até 2016 nós tivemos seleções medíocres. Eu acho que as pessoas já não têm noção que já passamos essa fase. Agora, nem qualquer jogador que entra na seleção portuguesa. Eu acho que é isso que as pessoas têm que começar a entender. Que aquela fase que nós tínhamos Hugo Almeidas, com todo o respeito, mas tínhamos jogadores que passamos o Ronaldo a carregar a nossa seleção. Isso já não acontece. Eu acho que agora, para entrar na seleção portuguesa, tu tens que ser mesmo muito bom e tens que destacar muito mais, porque lá está, não é só questão de números, porque às vezes também, desculpem lá, aqui em Portugal também, na Liga Portuguesa, para mim os números são um bocadinho inflacionados, claramente, pela pouca competitividade que a nossa Liga tem, claramente, né? Mas, eu respeito, mas não é qualquer jogador que pode entrar na nossa seleção, tendo em conta que temos uma seleção extremamente talentosa. Eu acho que temos que ser um bocadinho mais rigorosos, temos que pôr de parte as nossas convicções de sermos do Porto, do Sporting, do Braga, do Benfica. Eu acho que temos que ver o que é melhor para a nossa seleção e jogadores que entram na seleção. Não podemos só porque este jogador do meu clube fez uma época, tem que ser convocado. Não. Mas é quase impossível tu não instalares isto quando a comunicação social todos os dias faz um drama qualquer. E depois tu tens adeptos e influencers dentro dos clubes que fazem o que fazem. Basta olhar para as capas. Às vezes olhas para as capas dos jornais. Imagina, um Leandro Barreiro fechado com o Benfica. Imagina, Record. É o jornal do Benfica. Só falam do Leandro Barreiro, tipo, há 2 anos. Tipo, é sempre a mesma coisa. Se for preciso não vir um único jogo dele e metade está a dizer que ele é craque e outra metade está a dizer que é flop. E ninguém viu jogar. Ainda hoje vi um vídeo, por acaso, pronto, parece que estamos a falar muito mal do Sporting, mas de adeptos do Sporting a pedir reforços. Que reforços é que traziam para o Sporting? E houve lá um que disse, o Ionidis, do Panathinaikos. Nunca ouvi, mas é um grande craque. Por amor de Deus, meu. Eu vi para aí 2 jogos há 3 do Leandro Barreiro, gostei daquilo que vi, mas não sei se preciso ver mais. 2, 3 jogos não chega.
Aliás, falando em Sporting, por acaso, há umas horas eu estava a ver um vídeo do. Fizeram uma pergunta: qual foi o pior jogador que já viram jogar no Sporting? Olha, Isto foi outra. Essa também vi há bocado. E boa parte deles disseram os Gaio. E eu fiquei tipo: tu não tens noção qual é o clube que tu apoias, pô, não? Tipo, tu saíste de uma cova, tiveste hibernado com um urso polar na Antártida durante não sei quantos anos e agora lembraste que o futebol existe. Os Gaio é provavelmente o pior jogador que está neste momento no plantel do Sporting. Talvez. Esse é talvez o pior. Mas vocês já viram os plantéis que o Sporting tinha em 2006, 2008, 2010? O Sporting teve Boginov. O Sporting teve Celcinho. O Sporting teve Paulo Renato. O Sporting teve Rodrigo Tiwi. O Sporting teve Pedro Silva. Teve Rony Asbjug. O Sporting teve Renan Ribeiro como principal alternativa na baliza. O Sporting teve Caicedo. Teve Cinema Pongol. Chicabala. O Sporting teve Chicabala, o Sporting teve Petrovic, teve Dumbiá, os dois, o que joga no meio, o jogava no meio campo e o que jogava à frente. O Sporting teve Reze Rodrigues, o Sporting teve Angulo, o Sporting teve tanto jogador mau, Marianado, Farnerud, eu podia estar aqui que nunca mais acabava, porque eu estou mesmo a falar aquilo, tu metias João Moutinho a jogar ao lado de gajos que eram horríveis. Por exemplo, eu lancei a pergunta, fui eu, para quem não sabe, porque estou das redes sociais, eu lancei uma pergunta num post na altura da Sport TV, do Gyökeres a falar na Câmara Municipal, a questionar, será Gyökeres melhor que Lietzen? E havia gente a falar de uma forma tão convicta, a dizer que o Gyökeres é muito melhor que o Lietzen, quando não tem noção que o Lietzen andava a marcar uma porrada de gols em Portugal, ao lado dele jogava Carlos Bueno, Maurício Pinilha, Alexandro, David, Rodrigo Tiwi, Yannick Pupu, Yannick Jaló, Carlos Chaleiro. E isto até dava pena, mano. Ver o Lietzen, que o gajo era o terror do Benfica e do Porto a jogar contra, mas depois ao lado dele tinha um gajo tinha o resto do terror. Sim, era o resto do terror. Era o terror. Mas lá está. Mas eu acho que ninguém tira a qualidade do Gyökeres, claramente é um jogador das melhores contratações dos últimos anos do Sporting. Mas lá, uma vez também tive uma discussão, também essa com o Sportingista, quando ele me perguntou assim, Ben, para ti qual foi a melhor contratação do Sporting dos últimos anos? E eu disse o Bruno Fernandes. E ele estava a pensar que eu ia dizer o Gyökeres, mas eu disse para mim, a melhor contratação nos últimos anos do Sporting foi o Bruno Fernandes, pelo simples fato. O Bruno Fernandes, naqueles 3 anos, aquilo que o Bruno Fernandes fez pelo Sporting, vocês se metessem o Gyökeres naquele contexto do Sporting, se calhar temos a falar de um flop, entre aspas. Nem não é carregou tanto animal. Porque o Bruno Fernandes fazia tudo naquela equipa. Tu jogava com o Dumbiá, jogava com Petrovic, Luís Filipe, Ristovski, jogava com Batalha no meio campo também. Keluto. O Petrovic também teve nessa equipa, não? Everton, teve. O Eduardo, quem é que ele apanha mais? Luís Filipe, a Sporar. Como é que olha, foi o que eu disse ao bocado do Lietzen. Como é que o Lietzen pega a bola, recupera a bola, e pá, olha, vou meter ali a bola no meu colega, que é para marcar o gol. Ele vai meter cá no Alexandre, vai meter a bola no Rodrigo Tiwi, vai meter no Celcinho, vai meter no Farnerud. Mano, a diferença é gritante, mano. O Gyökeres é beneficiado e eu vou dizer algo polémico. Né? Claro. Eu vou dizer algo polémico, eu já sei que vai. O Amorim está a extrair ao máximo estes jogadores do Sporting. Eu quero ver daqui a 2 ou 3 anos onde é que eles vão estar. E vou-vos dar um spoiler. Nenhum deles vai atingir o que alguns sportinguistas pensam que vão atingir. O Gyökeres talvez, se calhar, até pode fugir disto. E o Inácio, eu acredito, Inácio. E o Inácio, que na minha opinião é o melhor jovem central português no momento. Mas Nuno Santos, Paulinho, Edwards, vocês acreditam mesmo que jogadores como estes, ou até mesmo acham que estes jogadores vão chegar ao topo da Premier? Vão chegar a um Atlético, a um Real, a um Barcelona? Nunca na vida. As pessoas estão completamente delusional. É a mesma coisa que eu via o Benfica do Trapattoni a ganhar aquele campeonato que até era assustador, que tínhamos Fernando Aguiar a trinco, que era o Robocop, como se chamava na altura. E acharem que aquela equipa do Benfica era só craques. Não, o Trapattoni foi campeão na altura, tinha na baliza o Kim, o guarda-redes que mais pedia fora de jogo por metro quadrado. Sempre que sofria gol fazia assim.
tinhas não, jovem. Tu tinhas o Alcides, que quase não jogou aqui, que veio do Cruzeiro. Tinhas o Léo, que era o lateral que depois foi para o Santos. Tinhas o... Sim, o Léo já era bom. Tinhas o... Quem é que era o lateral? O João Pereira Novo, mano. O João Pereira Novo era lateral titular no Benfica. O Fernando Aguiar, o Petit, o Nuno Assis quando não estava lesionado. O que é que nós tínhamos? O dos Santos, o lateral esquerdo francês. Nós tínhamos o Fissas. Tínhamos... quem é que temos mais? Azar Caradas, que se nunca viram o jogo do Azar Caradas, o Azar Caradas é tão bom que começou a carreira à ponta e acabou a central. O Nuno Gomes, mas depois tinhas Cariaca, não, Cariaca chegou depois. Tinhas jogadores ali, o Socota, foi ali o ano do Fer também, daquela situação toda do Fer, tinha o Giovanni, mas depois tinha jogadores horríveis à sua volta. É só as pessoas verem o que foi a carreira destes jogadores e o que atingiram no Benfica. Não preciso dizer a diferença, né? Yeah. Bem, só para fechar aqui a seleção. Também tinha aqui outros nomes que poderiam ter ido. Por exemplo, o Bruma, para mim seria a melhor celebração do europeu. Eu gosto muito daquela celebração. Do balão. Imagina o que era. Dupla Paulinho e Bruma na frente. Um marca gol e manda aquela música e o outro manda o balão. Epá, top. E depois o Jota Silva, que acho que é o jogador mais parecido que temos com o Diogo Jota. Sim. E poderia ser também uma solução para essa função caso o Diogo Jota não fosse. Por acaso acho que se o Diogo Jota não vai, o Jota Silva tem de ir, obrigatoriamente, porque não tem aquelas características. Diz? O Grealish marca branca. Sim. E portanto, deixo-vos só a pergunta: o que é que acham que Portugal com esta super equipa pode fazer? Qual é que é o mínimo atingível para vocês? Imaginem, olhem para a competição e digo, aqui, se fizermos isto, não despeço o Martínez. Para mim, se no caminho até meios finais não apanharmos, por exemplo, a França ou a Inglaterra, mês final, o mínimo, mês final. Eu diria que é mesmo, é um bocado, eu não diria talvez de Inglaterra, talvez a Holanda no meio dessa história. Retiraria um pelo outro. A Inglaterra eu acho horrível. Então, nessa convocatória defensivamente, a Inglaterra para mim ainda deixa um bocadinho a desejar, né? Mas do meio campo para frente eles são muito bons. Mas se não apanharmos a França ou a Inglaterra até os meios finais, temos tudo para chegar a Concordo com vocês. Meto as 3 equipas nesse lote, a França, a Inglaterra e a Holanda, que eu acho que vai ser uma das grandes... Acho que ninguém mete como favorito, mas eu meto como uma das grandes surpresas e que pode chegar muito longe. Mesmo não levando o Zirkzee, que era uma grande aposta. Segurança defensiva top, Van Dijk, Ake. Não sei quem é que de vocês está a fazer o trabalho da Holanda, mas joga a 3 ou joga a 4? Eu amo Joga a 3. Eles ainda jogam a 3, sim. Jogam a 3. Aqui é Blind e Van Dijk, acho eu. Ou até mesmo o De Vrij, acho eu. Sim, também pode ser. Depois tem o Xavi Simons lá na frente, que eu acho que este ano vai bombar no europeu. Eu acho que vai mesmo ser a grande surpresa do europeu. E pronto. Portanto, estas 3 seleções, se não defrontarmos e chegarmos às meias finais, acho que é o mínimo que podemos pedir. E em termos táticos, diz. Há a questão também da Espanha e da Itália, mas a Espanha não sei até que ponto e a Itália não está muito... A Itália é muita rotação, falei um bocadinho já disso, muita rotação. Eles utilizaram 44 jogadores desde que o Spalletti assumiu em setembro. 44 jogadores. Não tem ali claramente um grupo fechado, tem peças fechadas, mas o grupo não está fechado. E para mim é uma incógnita. Até acho que ficam em terceiro no grupo. E a Espanha, gosto muito, ganharam a Nations, até estão confiantes, mas vamos ver. Portanto, para mim, seleção, meio campo está fechado. Titulares, acho que devem concordar comigo. Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes, fechadíssimo. Atrás, dependendo se for a 3 ou a 4, também acho que está fechado. Diogo Costa. Depois, lateral direito, quem é que metem vocês? Vou meter o Cancelo. Cancelo, Nuno Mendes à esquerda. Não, vou meter o Nuno Mendes. Eu ia pelo Nuno Mendes. Okay. Eu também. Eu estou a falar do primeiro jogo. Não, eu estou a falar assim no geral. Depois jogo a jogo é diferente. Jogo a jogo é diferente.
Eu meti o Nuno Mendes. Cancelo, Nuno Mendes. Centrais que é mais complicado. Yeah. Rubem Eu Dias. meti o Pepe e o Inácio, mas o Inácio não tem, acho que não foi tantas vezes titular na seleção, portanto é capaz que ele meta o Sim, António Silva. eu acho que se for no primeiro jogo, eu arriscava Rubem Dias É o e Rubem o Dias. Inácio. Rubem Dias e Inácio, sim. Não, eu disse há bocado Rubem Dias e Pepe. Pá, mas preciso de ver se o Pepe joga aqui bem na taça. Não, mas o primeiro Deixa eu jogo ver como é que ele está. Rubem Dias e Inácio. Rubem Dias e Inácio, Ok, claramente. ok. Na frente, acho que é o mais difícil. Leão fechado e Bernardo fechado. Sim, A questão do Leão é porque ele na seleção não tem rentabilizado o mesmo que tem rentabilizado no Milan. Acho que mas ele nos sempre últimos jogos ele tem. Na Nos últimos Suécia jogos, brilhou também. nos últimos Sim, sim. jogos, nos É, últimos jogos tem é havido um uma contexto melhoria. diferente. É, claro. Não tem nada a ver. Nos últimos jogos Até tem o havido. Guilherme marcou pela seleção. E agora a ponta, Atlanta. Ronaldo Ramos. Eu punho o Ramos. Eu também Eu acho, prefiro o Ramos, mas eu acho que se, eu até se calhar preferi o Diogo Jota sim, e eu acho que fazerem Diogo ali Jota uma ou sempre que Ramos eles conseguem fazer. Diz isto, desculpa. seríamos uma equipa muito mais imprevisível do que se jogássemos com o Ronaldo lá à frente. Eu acho que se jogássemos com o Ramos ou o Diogo Jota, epá, íamos ser uma equipa bastante imprevisível. Bastante. Eu neste momento tenho trauma de ataques móveis. Foi o senhor Roger Não, Schmidt que me deu isto. Mas eu se calhar meteria o Ronaldo pela. Eu acho que o Ramos não tem boa finalização. Mas o resto tem mais. Neste momento está melhor, mas acho que a finalização é um mas por fator exemplo, o Diogo Jota, epá, o Diogo Jota a jogar falso 9, Pode ser uma hipótese. sim, pode ser Pode ser uma uma hipótese. hipótese. Depois, em termos táticos, existe uma saída a 3, muito bem definida, aquele jogo com a Suécia e mesmo os outros jogos antes. Ele costumou jogar mais com a saída a 3 no início, depois, entretanto, deixou. Depois, entretanto, a saída voltou a ser a 3, por vezes Nuno Mendes, por vezes Nelson Semedo, por vezes o 6. E acho que isto claramente tem influência no que se passa depois à frente. Por exemplo, se for o Nuno Mendes, claramente o Bernardo tem que jogar a vir para dentro e o lateral direito subir. Se for, por exemplo, o 6 ou o lateral direito, o extremo esquerdo vai ter que ser um extremo que venha para dentro. Ou então o Cancelo faz ali o lateral esquerdo e vem para dentro e depois o lateral dá a largura. Portanto, eu acho que a saída de Portugal e quem jogar atrás define quem joga à frente. Acho que isto para mim está claro. Não sei se está claro para vocês também. E pronto, acho que da seleção é isto. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Não? Beninho, traz alguma coisa para nós? Trago. Então, basicamente, esse jogo consiste. Vou começar pelo Almeida. Almeida, vais ter que me dizer 5 jogadores que mais ganharam a Liga Portuguesa. Mas venceu na Liga Portuguesa. Ok. Sim, vou-te dar uma pista. Queres uma pista? Já agora, diz isto. Quatro desses jogadores são quatro dos 5 são do mesmo clube e só um que é de um clube diferente. Ok. Tem quantas vidas? Tens 3. Ok. O primeiro, acho que talvez é o mais fácil de todos, acho eu. O Pepe? Pepe, a Liga Portuguesa desde a sua existência, Gonçalo. Ok. Pensava que era tipo só do século XXI, desculpa. Não, tudo mesmo. Mesmo assim, Pepe foi ousado, acho eu. Sim, pois foi. Okay. O Pepe teve agora nestes 2 títulos do Porto, no Sporting não ganhou. Então posso só fazer uma pergunta? Sim, Diz. Quantos deles é que ainda estão no ativo? nenhum. Nenhum está no ativo, ok, já nenhum joga a bola. Ok, boa, obrigado. Ok, deixa-me ver se consigo puxar aqui pelos meus genes. Pode ser que consigo chegar lá. A primeira é fácil. O primeiro é fácil, Gonçalo. É só 4 deles são do Benfica e um é do Sporting.
Não. Não, tu disseste 4 deles são no mesmo clube, então. Sim, esse acertaste, mas o outro, O outro é do Porto. sim. Ok. Nenhum deles já não está no ativo. Então deixa-me lá ver isto. Eusébio? Sim, primeiro, sim, Ok. com 11. 11, porra. O segundo, Coluna. O Coluna, epá, Está empatado, é isso? sim, está empatado, mas eu aceito. 2. Ok. Não precisas dizer por ordem. Basta só dizer os 5. Já disseste Ok. Eusébio e o Coluna. Ok. Ok. Cheira-me que sejam todos portugueses. Deixa-me ver aqui. Mais dois são do Benfica. O Simões? Acertei? Ok, eu aceito. 3, sim. Está empatado, ok. Isto é Costa da mesma altura. Faltam dois, um Benfica e o do Porto. Ok. O do Porto, este é complicado. O do Porto é português, não é? Sim. É português. Aposto num jogou no século XXI. Jogou. Até falaste Ainda dele. Até falaste dele neste episódio do podcast. que eu falei dele. Aí, peraí. Então isto deve apanhar início anos 2000. Até falei dele no início do podcast. Isto é um defesa, não é? Não. Não é um defesa. Podemos dizer que nem um jogador de. Yeah. Já te dei a pista. Eu acho só um que se encaixa nisso, mas não pode ser ele de certeza. Quem? Começa por H. Não é ele, para não? Não. Não, ok, bem. Falei dele neste episódio e não é grande. Tu tens certeza que eu falei dele? Falaste? Ok. Até ficou espantado quando falaste. Espera, mas e o do Benfica? Não jogou neste século? Não, é do Porto. Sabe bom, Jogou mas faltam neste. dois. Há um do Benfica e um do Sim, Porto. sim, a do Benfica e do Porto. Sim, os dois jogaram neste século. Não, só do Porto é que jogou neste século. Pois. Aí, o do Benfica que me está a faltar. Aí, pera, já disse Coluna, já disse Eusébio, já disse Simões. Como jogador. Eu acho que o Lozada sabes, né? Pá, eu tenho um na cabeça, mas acho que não é ele. Ganha Pera, fica duas despachado. botas de ouro, não. Não, não. O que ele disse do Porto, acho que ele disse que era um jogador mediano. Não disse que era um jogador mediano. Eu disse podemos dizer que nem um jogador de. Só disser logo vais saber. Podemos dizer nem um jogador de campo. Vá, já te disse. Já sei. O Vitor Bahia. É isso? Ah. Quatro. Eu estava a pensar no Fernando Gomes, no Bigode. Não me lembrava que ele tinha feito tantas épocas no Porto. Ok. Ele E- fez, saiu e voltou. Sim, sim. Sabes quem é que foi o substituto do Vitor Bahia quando saiu, né? Foi o Elton. Foi o Elton. Não, não. O banco dele era no Espírito Santo. Sim. Não, o melhor substituto do Vitor Bahia quando ele saiu, depois, foi o próprio Vitor Bahia. Ah, Agora do Benfica. Ainda tem quantas vidas? Duas ou três? ok. Só tens mais duas, porque tu disseste logo do. O do Perdeste Pepe? logo com o Pepe, sim. Ok. Ok. É português, acho que já sei. É português, né? Sim. É o Tony? Não. Ai, mano, só tenho mais Vou-te dar a dica. Hum. Ambos estão empatados, que tu podes utilizar do Benfica. Um era guarda-redes e o outro era ponta de lança. Um era guarda-redes. Guarda-redes tens de saber. O E, Bento. o era, os dois, um dos dois que podes utilizar, porque ambos estão empatados com o mesmo número de títulos. Um era guarda-redes e o outro era ponta de lança. Guarda-redes deve ser o Bento. É isso. 5. Ok. Manuel Bento. O, É o, isso, o ponta Manuel de Bento. lança era quem? Ponta de lança era o Nené. Ok. Não ia chegar lá. Ok. Agora estou. Lozada, agora is your time. Então, diz-me, para ti, diz-me 5 jogadores que mais ganharam a Premier League ou vá, a Liga Inglesa. Ok. Da mesma, é que
tu e o Gonçalo têm semelhanças. É que na Premier League, 4 jogaram num clube e um de um clube diferente. Então, Portanto, claramente, 4 são do United. é isso. O outro é que É. tenho de pensar. Talvez de Liverpool ou Arsenal. Ok. Portanto, Ok, como eu dei ajuda, como dei no Almeida, também dou-te. São 4 do United e um deles jogou no Liverpool. ok, Liverpool. Mais difícil. Portanto, acho que devem ser todos ali da geração do Ferguson. Portanto, a partir de 90. Diz? Os do United? Sim. Sim. Pera, só para estipular isto. Tu estás a contar a Premier League, a partir da Premier League foi fundada ou estás a falar da Liga Inglesa no total? Da Liga Inglesa no total. Porque o Ok, do antes da Premier Liverpool. também conta. Ok. Porque o do Liverpool jogou. Sim. Começou a jogar na década de 70. Ok. Então, portanto, eu acho que é muitos com o Ferguson. Portanto, quem é que jogou sempre com o Ferguson? Ryan Giggs? Primeiro, é isso? Desde o início. O Ferdinand não. Scholes. É isso? Segundo. Pois. Agora é mais. Tens. Os outros dois são ingleses. Faltam-me 2 do United e um Liverpool, né? Não. Kenny Dalglish. Entra? É isso, é do Liverpool, é isso. Agora só falta mais 2 do United. É isso. Chega lá. Os dois do United, vou-te dar ajuda. Um era lateral direito, o outro era médio centro. Beckham e Gary Neville. Acertaste no Gary Neville Fogo, estava bem confiante. e o Beckham erraste, ou seja, só tens mais 2 tentativas. É meio centro. Estava bem Médio tranquilo. Médio centro, inglês. Epá, esse nome é difícil. É Em difícil. inglês. Ia meter É o inglês. Roy Keane, mas ele é irlandês. É difícil. Só falta mesmo um. Oh Ben, posso só fazer uma pergunta? Sim. Esse gajo acabou a carreira no United? Deixa cá ver. Calma, Não, não sei. não. Já sei quem. Não sei. Não acabou a carreira no United. Jogou ainda. Vou-te dar mais uma pista. Depois do United, jogou no Newcastle, jogou no Birmingham, depois foi para a China. E acabou a carreira em 2011. Não sei. Eu já sei não me quem. lembro. Pô, não faço puta ideia. Não sei. Oh Ben, só para ter certeza que eu vou apanhar isto, e pode ser que lhe ajude. Ele jogou junto com o Beckham, o Gary Neville e esses todos, não jogou? Ele começou a jogar no United. Foi para aí 97. Digamos que sim. Não, começou a jogar no United 94, 95, basicamente. Já sei quem. Não me diz nada. Não consigo ver mais nenhum nome, pá. Vejo alguns nomes ingleses médios, mas não. Mas eu acho que ele não se. Epá, na fase do Ferguson, se calhar não era um jogador, por acaso, não é um jogador que eu conheça muito bem, por acaso. Mas eu acho que não era um jogador que se destacava-se muito. Porque Ele era titular. Olha, vou dar um spoiler. Ele era titular e depois ele quando base é quando chega o Fletcher e o Carrick. Não faço puta ideia. Não me recordo. diz Não sei. Gonçalo. Calma, temos um grande vencedor, foi o Almeida, que conseguiu adivinhar os 5, enquanto o Lousada dos 5 só conseguiu adivinhar 4. Quatro. Almeida, podes me dizer. É o Nicky Butt. É isso mesmo! Gonçalo é Olha, máquina. nunca na vida ia lá. Por acaso Yeah, tinha yeah, lembrado do Michael Carrick, mas achei que não tivesse tantos títulos como os outros. essa era difícil, né? Yeah. A idade do João. Está bem. Era Tá certo. difícil. Né? Parabéns, Almeida. Parabéns, Almeida.
Já não grande ganhava há muito tempo. vencedor do nosso jogo. Bem, e é assim, com uma vitória do Almeida que fechamos o episódio. Hoje tivemos aqui uma diferença, falámos só dos temas da semana, acabámos por não falar das ligas, mas acho que foi bom na mesma, deu para discutir, deu para rir, deu para muita coisa. Até dá para Yeah. criar polémicas. Deu para polémica também, para shorts intensos. E pronto, é isso. Obrigado por terem assistido. Deixem um like, o joinha, aquilo que vocês quiserem. Comentem, ativem o sininho e é isso. Um grande beijinho a Sigam-nos todos. nas nossas redes sociais, para além do YouTube, o Sigam-nos nas Spotify redes. também é bastante importante. Se vocês gostam de ouvir, se gostam de nos ouvir, não tanto de nos ver, também têm o Spotify e tem o Twitter, que também é uma rede social onde vamos postar muito conteúdo, e o Instagram, claro, que é o que está mais popular agora. Está a bombar. E é isso. Então vá. Beijinhos a todos e boa semana. Boa final da Liga Europa, que já deve ter acabado quando acabou o vídeo, portanto, um grande beijinho.